do Grilo Falante, amigos literários, amigos da literatura, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais um encontro, mas antes disso eu volto a pedir a vocês, deixe seu joinha, logo após o comentário de hoje, façam seus comentários, vamos conversar bastante e também façam sua inscrição, indiquem para os amigos, conta aí, tem novidade lá no YouTube, para quem gosta de literatura, dá uma espiadinha, eu acho que vale a pena. Bem, mas o tema de hoje é o seguinte, amigos, é um tema muito interessante, eu particularmente gosto muito, todas as vezes que alguém me indica um livro, comenta sobre a leitura de um livro, eu corro atrás, vou à biblioteca, vou ao sebo virtual, vou às livrarias, peço emprestado, de que forma for, mas eu vou atrás do livro. E recentemente eu ainda não li, alguém me indicou o livro de um autor que tem até uma certa natureza autobiográfica, e ele é um autor que tem muitos aficionados, é um autor norte-americano, Philip Roth, chama-se, eu acho que eu não estou enganado aqui, o escritor fantasma. O nome assim, são os Ghostwriters, que é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E antes disso, veja bem, eu fiz algumas pesquisas e conversei inclusive com amigos da área da história, que eu gosto bastante também, filosofia, história, literatura, tudo, uma coisa só, né, amigos? Ou muito parecido, uma coisa só não, o pessoal vai ficar bravo aí, mas algo muito parecido. Mas eu soube de um ghostwriter lá no início do século XIX, na primeira metade, bastante interessante. O nome dele é Francisco Gomes, mas nós tomamos conhecimento desse indivíduo, que era um filho bastardo de um visconde lá do Império, que ficou conhecido como Chalaça. Era um jovem muito versátil, muito culto, bastante enigmático em certos aspectos, mas carismático, não resta dúvida, e que por intermédio, inclusive, do pai e de outros amigos, ele era muito bem relacionado, ele acabou entrando no palácio e ficando amigo de Dom Pedro I, e prestou muitos serviços a Dom Pedro I, inclusive apresentou a ele aquela que viria a ser a Marquesa de Santos, então você vê que há muita intimidade aí. E um outro talento que esse indivíduo tinha era de escrever, ele tinha uma escrita muito boa, então, um suporte ali cultural muito bom também, mas ele era um bom escritor. E quando Dom Pedro tomou conhecimento disso, acabou encomendando a ele alguns discursos, alguns textos, para falas dele lá da ordem política, da sua rotina como imperador, e ele fazia muito bem, claro que quem assinava, Dom Pedro. Ele chegou inclusive a escrever alguns artigos da Constituição de 1824, e claro, sob encomenda do imperador, que se colocou como autor, esse é o papel dos ghostwriters, eles escrevem, tem um pacto de confidencialidade, e o autor, vamos dizer, quem compra o trabalho, assina, coloca o nome e fica tudo dessa forma. A história mostrou, na verdade, a realidade dos fatos, mas outros houve e que foram muito interessantes as participações dele. Eu tenho aqui, por exemplo, já mais no século XX, uma obra literária que eu particularmente amo este autor, já falei dele num vídeo anterior, em Angústia, que é Graciliano Ramos. Para mim é um espetáculo, um dos maiores autores de todos os tempos, junto com Machado e tantos outros maravilhosos nós temos aqui na literatura brasileira, mas mais particularmente agora, naquele que seria, um clássico dele, São Bernardo. E clássico naquele sentido que Calvino nos fala, É um livro que nós relemos, e cada leitura nós nos atualizamos, descobrindo novas perspectivas na obra. É inesgotável. São Bernardo é um livro, assim, colossal. E o mais interessante é que nós temos aqui uma narrativa em primeira pessoa. Graciliano escreveu algumas obras em primeira pessoa, e o escritor seria Paulo Honório, que é o protagonista. Ele é um sujeito que vem de uma pobreza muito grande em Alagoas, mas pela sua esperteza, pela sua malícia, pela sua capacidade de negociação, ele enriqueceu, tornou-se um coronel, um mandante, um homem muito poderoso, muito violento,
né, sem limites para alcançar o que ele desejava, e um dia ele desejou uma fazenda em São Bernardo, que era de um herdeiro, o Luiz Padilha, que nada fazia pela terra, ela estava entregue à própria sorte, eu era um jogador inveterado, e acabou perdendo por dívidas que ele foi assumir no jogo. O Paulo Honório foi emprestando dinheiro até tomar a fazenda para si, e aí ele se tornou realmente, ele se firmou como um grande mandatário daquela região naquele período. E ele se casou com uma mulher, uma jovem, uma professora chamada Madalena, e ele pretendia ter filhos. Na verdade, ele analisou, né, o biotipo de Madalena, os modos de Madalena, e entendeu que ela seria uma excelente esposa e mãe dos filhos que ele pretendia ter. Acabou que ele teve apenas um filho, muito doentinho e tal. Bom, e Madalena, ao final da história, vou tentar um pequeno spoiler aqui, ela não suportando as pressões, a violência do Paulo Honório, a brutalidade dele, os maus tratos, inclusive com o próprio filho, ela acaba cometendo suicídio. E quando isso acontece, aquele que parecia ser inabalável, ele sofre um abalo psicológico muito grande. E a narrativa tem início nesse momento. Eu não contei quase nada ainda não, viu? Pode ficar tranquilo, que se você for ler o livro, você vai encontrar muitas coisas incríveis aí. E tem o texto, né? Tem a escrita de Graciliano, que é aquela coisa depurada, seca, precisa, cirúrgica, que aí, nossa, é incontestável. Mas a ideia é o seguinte: ele está abatido, acabado, não cuida mais das terras, parece que perdeu, né? Aquele que parecia realmente ser inabalável, perdeu o gosto pelo trabalho, pelas suas atividades, pela sua riqueza, pelo seu mando, mas ele decide, é uma atitude até interessante, até terapêutica, escrever a sua história, para melhor compreendê-la, acredito. E para isso, como ele era um bruto, um bronco, ele chamou um padre, um político, um jornalista, e cada um ele deu uma função. Cada um seria responsável por uma parte da escrita, um pela sintaxe, outro pelas inserções cultas, outro pela escrita propriamente dita, uma espécie de escriba mesmo, e ele falaria, e as pessoas escreveriam a história. A ideia era essa. Bom, só que quando eles começaram a escrever, a obra se inicia justamente neste momento, ele fica muito bravo com eles, porque não gosta do trabalho deles. Um escreveu demais, o outro inseriu latim demais, e aí ele tira todo mundo de cena, expulsa todo mundo, e por fim resolve ele mesmo escrever. Mas o que nos interessa neste momento é este foco, o Ghostwriter. A intenção dele era essa: trazer pessoas, no caso dele era uma coletividade, né, uma equipe, cada um com o seu saber, com a sua experiência, com o texto, com a palavra, e escreveriam uma boa história. Bom, mandou todo mundo embora, mas eu vou mostrar a vocês aqui só um trechinho, o primeiro parágrafo do livro, para vocês se inteirarem, sentirem um pouquinho do espírito da coisa. Já que nós estamos falando de Ghostwriter, fala de espírito, é por aí. Bom, antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Adorei isso. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade. Depois que você leu isso, eu acho que isso pode ser um pouco contestado, mas vamos lá. Consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Puxa vida, olha só, né? Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometiu ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro, um jornal local. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Ficou bem específica aqui a questão, portanto, desse fenômeno, não é? Que são os ghostwriters. Eu tenho aqui essa edição, vou até mostrar para vocês, é da editora Record, tá? Excelente obra. Digo a vocês, leiam, leiam. Agora, veja bem, alguns críticos mais contemporâneos, eles
tem um estudo muito específico sobre esse tipo de trabalho, de obras que tratam disso, como aqui também é uma metaficção, né, neste momento, como também no livro que temos agora em mente, Budapeste, de Chico Buarque, né? Além de poeta, além de compositor, além de dramaturgo, além de escritor, o que Chico não é? Acabou de conquistar o Prêmio Camões em Portugal, maravilha, né? Com aqueles olhos verdes, brilhantes, maravilhoso, que Chico, meu Deus. Bom, vou voltar aqui para a obra, vamos lá. Fala de Chico, a gente empolga, né? Mas a questão é o seguinte, ele escreveu esse livro, é o terceiro dele. O primeiro foi Estorvo, o segundo foi Benjamin, e agora este é o terceiro título dele. Agora não, esse é o terceiro livro dele, Budapeste. Até o momento da escrita de Budapeste, 2004, os críticos disseram que foi até então a melhor produção dele. E é um livro tão bacana, tão fantástico, que veja só, José Miguel Wisnik disse que este livro é um livro de duplos. Nós vamos entender isso um pouquinho daqui a pouco. E José Saramago disse que Chico Buarque aqui correu um risco imenso, que ele se atreveu. Foi como se ele caminhasse por um fio de arame farpado no alto de um edifício, atravessasse uma ponta a outra, mas ele chegou ao final, né? Que elogio, né? De um Nobel, de Saramago, né? E aí o nosso Chico. Bom, vamos a Budapeste. Creio que todo mundo sabe que é a capital da Hungria. E Budapeste, na verdade, são duas cidades ligadas por uma ponte. Já começa a questão do duplo. E também é a história de um ghostwriter, o José Costa. O José Costa, ao início aqui da narrativa, ele está saindo de Istambul, da mítica, né, maravilhosa cidade de Istambul, e retornando, tinha intenção de retornar ao Rio de Janeiro. O que ele estava fazendo em Istambul? Participando de um bizarro congresso dos escritores anônimos, dos ghostwriters como ele. E aí as pessoas contavam que livro escreveu, para autores famosos, que ganhou prêmios, etc., mas tudo ali fechado, secreto, porque nós já sabemos, o ghostwriter tem um pacto de confidencialidade, é a ética deles, não é? Muito bem, ele participou, ele também fez seus comentários, foi convidado a falar, e deu tudo certo, tudo certo. E ele está retornando ao Brasil, só que o avião teve uma espécie de uma pane, e teve que aterrissar em Budapeste. Então ele é obrigado a passar um tempo ali, naquela cidade. E ele acaba ficando um pouco mais do que devia. No Rio de Janeiro espera por ele sua mulher Wanda, uma jovem jornalista famosa, e o filho. E ele vai para Budapeste e lá ele começa a percorrer a cidade e gostar muito da cidade. Mas algo vai chamar a atenção dele. O som da língua. Ele agora se determinou a aprender húngaro. A sensibilidade dele, porque na verdade ele é um ghostwriter muito bem sucedido, ele tem muitos livros escritos, ele escreve para políticos também, ele faz discursos para políticos famosos, ele escreve biografias, ele escreve literatura, ele já ganhou muito dinheiro, ele tem um sócio que faz mais a parte administrativa e ele é o homem da escrita. E no escritório dele tem quadros lá dos livros famosos, das escritas que ele fez, já mais conhecidas. Ele está muito bem nesse aspecto, realizado até certo ponto. E quando ele chega à Hungria, ele tem uma espécie assim, de um acontecimento assim, na sua intimidade psíquica, né? Na sua condição mesmo de escritor sensível à palavra, aos sons da língua. Ele quer aprender húngaro. E ele conhece uma moça, a Kriska, que é uma moça jovem, que também tem um filho e que acaba dando a ele algumas aulas, não é? De húngaro. Percebe que ele tem aqueles tropeços de quem começa a aprender uma língua, inclusive com a qual a sua língua natural, que é o português, por exemplo, não tem afinidade, não tem raiz comum, mas ele é esforçado, ele evolui. E nessa evolução
construção ele acaba também se relacionando com Cristo, tornam-se namorados, vão morar juntos, e aí nós começamos a perceber essa dupla vida, né? Essa questão do duplo que o Vinícius falou, uma cidade, Budapeste, que tem 2 nomes, mas ele é natural do Rio de Janeiro, né? Ele tem uma esposa e um filho no Rio de Janeiro, e agora ele vai ter uma amante com um filho em Budapeste. Ele escreve em português, ele é um ghostwriter, e aqui, à medida que ele aprende a língua húngaro, ele vai se desenvolvendo bem, e ele também vai escrever, a princípio, inclusive, poesia, vai escrever prosa. Primeiro para um poeta conhecido lá, e depois ele próprio escreve um livro de poesia e torna-se o nome dele também muda, ele adquire uma outra identidade, não é? Embora ainda, neste momento, um ghostwriter. Ele é o Costa Zozek, que é o nome, eu não estou pronunciando corretamente, mas é o que eu dou conta aqui neste momento. E neste inteirinho, ele acaba, em algum momento, volta ao Rio de Janeiro, fica um tempo com a esposa, depois tem alguns atritos, um casamento também em crise, e ele acaba ficando com muito ciúme, enraivecido mesmo, porque parece que ela está tendo um relacionamento, é uma coisa que fica meio nublada, com um escritor alemão, Kreber, que, na verdade, veja só, o Kreber está fazendo muito sucesso, é um imigrante alemão, veio para o Brasil, escreveu a sua biografia, da sua chegada ao Brasil, das suas experiências amorosas, coisas muito picantes, mas quem, na verdade, escreveu o livro do sujeito foi o José Costa. E todo mundo começa a achar o livro um acontecimento, o ginógrafo, o livro é fantástico e é trabalho do ghostwriter. Ele fica muito danado da vida, que a esposa acaba, de certa forma, seduzida por um indivíduo, volta para a Hungria, volta para Budapeste. Ele tem certos atritos com a Kriska. Bom, eu vou abreviar a história aqui, porque senão eu vou contar toda a história. Na verdade, estou contando só um pouquinho, né? Senão o autor vai ficar bravo comigo também. Ele fala, você está contando a história do livro, ninguém vai ler, mas nada pode superar a experiência da leitura. A questão é, ele fica realmente visitando o Brasil, vai para Budapeste. Agora ele está em Budapeste, onde ele vai ficar alguns anos e aprende corretamente a língua, torna-se um ghostwriter, depois lança nesse livro de poesia do poeta lá, fica famoso também, está tudo caminhando certo, até que a imigração vai descobrir, ele tem que retornar aqui depois, e no final ele retorna a Budapeste, e veja só, quando ele retorna, essa última vez que é narrada, ele foi convidado. A imigração antes falou, vai embora, você está aqui legal, tchau. Agora ele volta como um convidado, e quando ele chega no aeroporto, tem uma festa para recepcioná-lo, o próprio ministério, né, que seria da cultura, pessoas letradas, famosas, vão recebê-lo, porque ele acabou publicando lá este livro, um livro chamado Budapeste, falando das experiências. Então, o que nós vimos aí? São livros dentro dos livros. São livros que falam da atividade da escrita, da sensibilidade para a palavra, o que nós voltamos agora à questão da metaficção. A metaficção é algo muito interessante, não é? Porque é muito comum na literatura que nós chamamos de pós-moderna, que é o caso aqui do livro do Chico. Não é? É uma literatura que tem uma série de características, uma ressignificação, uma retomada de características das literaturas do passado, mas é também, paradoxalmente, uma tentativa dos autores contemporâneos se libertarem dos cânones, dos grandes modelos, né, do século XIX, do século XX, e ter mais autonomia, fazer valer mais a sua originalidade, o seu percurso, os seus propósitos com a escrita literária. É interessantíssimo. Tem um estudioso, Bernardo, se não me engano, Campos, ele nos diz que há na literatura metalinguística uma espécie de quebra de ilusão. Por quê? Porque antes nós interagimos com a literatura e nos enfronhávamos, né, no percurso ali que o autor vai nos conduzindo na construção de personagens, de enigmas, de aventuras, seja de que for o gênero que você goste, que você leia, mas você era conduzido. Na metaficção, você tem uma condução de um enredo, de uma sucessividade de acontecimentos, sim, dos personagens elaborados, de uma elaboração de uma linguagem também,
né, muito bem trabalhada, mas há momentos em que todos os mecanismos de construção do texto literário, das personagens, da atividade mesma de um escritor, eles são colocados em cena. Isso que é interessante, né? Então, como se fosse um descortinamento lá do que acontece atrás das cortinas, né? Nesse grande espetáculo que é a construção de um texto literário. E por falar em espetáculo, eu vou entrar agora no tema. Veja bem, Chico Buarque aqui, com essa questão de um autor que sai de um completo anonimato, primeiro até por opção, depois ele anseia também o reconhecimento, e ele gosta do reconhecimento que recebe, a chegada dele em Budapeste com toda aquela festividade, o Chico nos dá aqui um caminho de reflexão para quem é o autor hoje, né? Apenas quem é o escritor neste universo que valoriza muito o espetáculo, diria o filósofo Guy Debord lá dos anos 70, né? Da sociedade do espetáculo ali, mas como ele muitas vezes a sua visibilidade, a relação direta com o escritor, vamos pensar lá nos festivais literários, que eu amo, nos dias de lançamento de livros, se o escritor vai se tornando conhecido, vai aquele fluxo enorme de pessoas, todos querem um autógrafo, todos querem tirar foto, publicar no Instagram também, eu também já fiz isso e faço. Então, eu também gosto muito de conhecer escritores, tenho, por hábito, conversar com escritores há muito tempo, desde o tempo que eu trabalhei em suplementar, na década de 80, até próximo da década de 90, quando eu trabalhei com jornalismo cultural, amava e amo, tenho excelentes amigos, escritores maravilhosos. Mas a questão o Chico dá essa entrada aqui, não é? Do escritor que, vamos usar uma expressão aqui, rouba a cena da obra, pelo menos naquele momento ali. Porque são flashes, são conversas, são publicações, ele é convidado, não é, para as mídias. Nós temos essa facilidade hoje que não havia no século XIX, até certo momento do século XX. Hoje tem. Então, o que o Chico propõe aqui é uma reflexão: quem é o escritor hoje? Não é? Como ele é visto, como ele se relaciona com o seu público. Eu não posso deixar de me lembrar aqui de Roland Barthes, né? Quando ele fala da morte do autor, obra maravilhosa, né? Do semiólogo, crítico literário francês. Roland Barthes impressionante aquele homem. Mas ele fala que, na verdade, o autor é quem escreve, né? O texto ele se faz na relação ali com o seu leitor, né? Então, assim, ele retira um pouco de cena, como Michel Foucault falou também, né, do que é um autor. Nossa, o trabalho de Foucault é maravilhoso, dentro desse contexto da pós-modernidade. São obras fantásticas que trazem grandes reflexões, e esta obra, quando trata da questão do ghostwriter, eu acho que o Chico realmente nos traz brilhantes reflexões. Creio que é por isso que a crítica falou, e que Saramago falou, olha, ele começou e ele foi até o fim de uma jornada perigosa, porque em momento nenhum a narrativa se perde, uma narrativa que não tem uma linearidade, né? Ela é não linear, porque há momentos no Rio de Janeiro, há momentos em Budapeste, o ghostwriter está em trânsito, como esteve em trânsito Chico quando escreveu a obra. Ele estava em trânsito do seu apartamento lá em Paris para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o tempo todo nós estamos aqui em trânsito, né? A literatura está em trânsito, o autor está em trânsito, o personagem está em trânsito, que é algo típico também, não sei se é típico, comum a muitas obras também da pós-modernidade. Bem, eu acho que eu trouxe aqui uma conversa bacana para vocês se sentirem incentivados às leituras desse gênero literário. Eu gostaria muito de ouvi-los, gostaria muito de sugestões. Como eu disse a vocês, eu corro atrás. Muitas das vezes no trabalho aqui no YouTube, no Instagram, as pessoas citam obras e eu sempre leio. Tá? Algumas estão na minha listinha, aquelas boas listinhas que todos vocês têm, aposto que sim. Mas gostaria muito de ouvi-los. Qual a sua impressão sobre Budapeste? Sobre
São Bernardo do Graciliano, outras obras que tenham lido, que tenham também experiência já de conhecer esse fenômeno, eu gostaria muito de conhecer. Eu aguardo aí as sugestões de vocês, fico por aqui nesse momento e aguardo aí os seus likes, a sua inscrição, os seus comentários. E contem para os amigos dessa novidade aí do Grilo Falante, tá ok? Olha, amigos, um abraço, até o próximo encontro com o Grilo Falante, com notícias literárias. Até breve.